Olá, nesse próximo algoritmo nós iremos trabalhar com números, onde a pessoa vai digitar um número, eu vou retornar para ela se esse número é par ou se esse número é ímpar. Bem tranquilo, vamos lá começar. Então, vou chamar de aula 08 par ímpar. Função: dizer se o número digitado é par ou ímpar. Nesse algoritmo, a gente vai trabalhar com uma variável, que é a variável número. Vai ser do tipo inteiro. Ah, Mari, se eu quiser saber um número real. Não, no caso aqui, a gente vai delimitar dizendo para a pessoa que é um número inteiro. Beleza? Então, vamos lá. Vou começar a escrever meu código. A primeira coisa que eu tenho que fazer, pedir para a pessoa digitar o número. Então, escreva, digite um número inteiro. A pessoa pode digitar qualquer número inteiro, beleza? Qualquer número que ela deseje. Quando ela digitar, eu vou pedir para o meu programa ler, então leia número, e vai armazenar lá na memória dele para a gente poder utilizar mais abaixo. Depois que eu armazenar esse número, eu vou realizar um testezinho lógico bem simples. Então, se o número que a pessoa digitou pelo mod de 2, o que é esse mod? Bem, quando a gente pega um número, por exemplo, e divide 2 por 2, o resultado dessa divisão aqui vai ser 1. Concordam? Beleza. Só que o resto dela vai ser igual a 0. Porque não sobra nada. Porém, quando eu divido, por exemplo, 3 por 2, isso aqui vai ser igual a 1. E eu vou ter um resto de 1. Não é uma divisão que a gente chama de perfeita. Então, quando eu estou dizendo esse mod aqui, eu estou pedindo justamente para saber qual é esse resto aqui. Então, vamos supor que o número que eu digitei fosse 2. 2 dividido por 2 dá igual a 1 e resto 0. Se o número que eu digitei fosse, por exemplo, 4. 4 dividido por 2 dá igual a 2 e o resto 0. Se o número que eu mostrasse fosse 6 dividido por 2 dá igual a 3 e resto 0. Começaram a entender aí o padrão? Então, sempre que o número for par, o mod dele por 2 vai ter resto 0. Sempre que o número for ímpar, o mod dele por 2 vai ter um resto 1. Quer ver? Se dividir 5 por 2, vai dar 2. 2 vezes 2 dá 4 e vai sobrar 1. Se eu dividir 7 por 2, vai dar 3. Porque 3 vezes 2 dá 6 e o resto 1. Entenderam por que eu calculei aqui o mod? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Se o mod do número que eu digitar por 2 for igual a 0, então, lembrando que isso aqui tem que ficar entre parênteses, tá? Para poder ele calcular, eu não correr o risco dele calcular alguma outra coisa aí que eu venha precisar colocar depois. Então, por precaução, coloco entre parênteses. Se o número, o mod do número por 2 for igual a 0, então, ele vai escrever para mim o número dizendo que é número par. Lembra? Se a divisão for exata, se não sobrar nenhum resto, isso quer dizer que esse número é par.
Se não, só resta esse número ser ímpar. Simples assim. Finalizar o si e pedir para rodar. Vamos lá. E começa perguntando aqui, ó. Escreva, digite o número inteiro. Vou digitar 50. 50 é um número par. Então, ele armazena a variável aqui, o valor na variável, aqui, valor 50, e retorna o número par. Vocês concordam comigo que 50 dividido por 2 dá 25 e sobra 0? Então, esse é um número par. Ao contrário, se eu colocar 51. 51 dividido por 2 vai dar 25 e vai sobrar 1. Então, ele não obedece esse primeiro se aqui. Ele vai direto para o se não, me retornando que é um número ímpar. Tranquilo, né? Qualquer dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo. Podem mandar e-mail, eu respondo rapidinho. Se tiverem sugestões de algum algoritmo a ser feito também, manda para mim que eu faço e posto aqui para vocês. Até a próxima!